dos anjos a vitória é certa. Vitória, 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 vitória é certa. Amém, Jesus. Santo e abençoado dia, povo de Deus. Sejam bem-vindos a mais um dia de formação em preparação para a consagração de São José. E eu quero ver todo mundo pedindo agora aquilo que o mundo mais necessita, aquilo que cada um de nós mais necessita nos comentários. Coloca assim: dá-me paciência, Senhor. Paciência, o que o mundo mais necessita, o que nós mais necessitamos. Haja paciência. Quantas vezes dizemos isso, não é? Diante de tantas situações e que normalmente envolve outra pessoa que tira de nós a paciência. Aqui no Nordeste, né, as irmãs ainda estão aqui, a irmã Maria Gorete também pode me confirmar isso. No Nordeste, né, de menino, deixa de tirar o meu juízo. E perde a paciência. Quantas pessoas que têm tirado o seu juízo? Mas vamos pensar também quantas pessoas que você tem tirado o juízo dela, não é? Que eu tiro o juízo, que tiram o meu e assim por diante. Gente, a paciência. Hoje, a ladainha de São José nos dá o título de São José, que é pacientíssimo. Na verdade, o título da ladainha vem como espelho de paciência. Espelho significa igualzinho. Meu Deus do céu, irmã Edvige diz: Maria, como é que eu vou ser igualzinho a São José? É um trabalho, um esforço da sua parte, da nossa parte também. Mas é essa a beleza da consagração a São José. É exatamente isso que ele quer fazer, facilitar o seu caminho. Então, consagrando-se a São José, caminhando logo após os passos dele, alguma hora você há de chegar o mais perto possível da mesma paciência de São José. É preciso ter um coração realmente disposto, é preciso ter um coração realmente disponível, na verdade, para ser trabalhado. Então, gente, vamos lá. O que é a paciência? A paciência requer a espera. Ninguém gosta de esperar. Ninguém gosta de esperar. Pouco ou muito tempo, e hoje, no tempo que nós estamos, em que tudo está tão rápido, numa velocidade muito grande, quase que inalcançável. Você vai, quando pensa que está chegando na situação, no tempo, no fato, na coisa, pronto, já fugiu, já escapou da sua mão. Então, é algo que tem, até eu ouso a dizer, isso é uma opinião minha, aquilo que eu penso no meu dia a dia também, e naquilo que converso com as pessoas, que são coisas que vão acontecendo muito velozmente, quase que muito acima, muito à frente da nossa condição humana. Deus não nos fez para vivermos como uma máquina. Nós precisamos de tempo para as coisas, de espera. Não significa que nós vamos caminhar ralentando, como diz aqui no Ceará, né? Vai, mas não vai. Na época, se chegar, tem gente que se chega o dia dela morrer, ela morre aos pouquinhos, né? A morte também vai ser aos pouquinhos. Então, não é isso. Não é você procrastinar. A procrastinação é totalmente diferente da paciência. A paciência, a pessoa faz o que ela deve fazer, mas quando foge do controle dela uma certa situação e ela precisa esperar, ela espera. Isso não significa que você, que eu, que cada um de nós estamos livres das ansiedades, das agitações da vida. Mas precisamos pedir a São José a intercessão dele, a ajuda dos santos anjos para sabermos administrar melhor as situações que querem tirar de nós a paciência. Não é fácil mesmo. Não é fácil mesmo, mas olha o que o padre Donald diz no nosso livro da consagração. O exercício da paciência não significa que uma pessoa está livre das ansiedades da vida. O Evangelho conta que quando Maria e José perderam Jesus por 3 dias em Jerusalém, procuraram por seu filho amado com grande ansiedade, conforme o Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 28. Eles ficaram profundamente preocupados, mas tiveram uma confiança ilimitada na divina providência. A preocupação vem, nós estamos no mundo, nós estamos na terra. Eu tenho certeza que você que está aqui agora assistindo, rezando, na formação e rezando também a São José, que acabou de sair do Santo Rosário, que já se prepara mais tarde para estar rezando na Pompeia, enfim, também em todos os outros momentos, eu tenho certeza que você tem preocupações, que tem aquelas coisas que inquietam o seu coração.
Só precisa lembrar de uma coisa: não pode passar do nível da confiança em Deus. Nós vamos estar sempre sujeitos a situações que nos preocupam, que nos agitam, situações que balançam o nosso coração para querermos rápido as respostas dos outros ou de Deus. Mas precisamos confiar em Deus. Imagina São José e Nossa Senhora voltando para o Egito. 3 dias o menino Jesus perdido. Não voltaram com o coração tranquilizado, assim, sem nem pensar em algum perigo. Era o Filho de Deus. Filho de Deus. É lógico, claro, a Virgem Maria Imaculada, São José é justo, mas era o Filho de Deus. Imagina São José. Recebe de Deus a missão para cuidar do menino Jesus e o menino se perde no meio do caminho. Tem uma missão para cumprir, tem algo para fazer, tem um mundo para salvar. Imagina se São José perdia para sempre o menino Jesus. Não é? Então, São José é esse espelho de paciência, por quê? A gente sempre lembro que em alguma das formações aqui também nós falávamos isso. Quando falamos de família, de um acusar o outro também, São José não ficou acusando Nossa Senhora não ficou acusando São José. Simplesmente os dois voltaram para buscar, para procurar o menino Jesus. Mas foram confiantes em Deus. Então, tudo o que acontece ou é por vontade de Deus ou é por permissão de Deus. Tirando, claro, as situações que são consequência do nosso livre-arbítrio mal usado, mal utilizado. Nós temos a liberdade que Deus nos deu e muitas vezes ele é usado de maneira muito errada, de maneira muito equivocada e irresponsável. Aí acontecem as coisas ruins na vida das pessoas e às vezes algumas ficam perguntando, não é? Por que Deus deixou? Por que Deus permitiu? Por que o Senhor não impediu? Minha gente, Deus, Ele é Deus, Ele pode tudo. Ele tem o mundo nas mãos dEle. Mas Ele não fica governando a nossa vida como se nós fôssemos marionetes, não. Deus nos quer vivendo na liberdade. Aqui um exemplo muito típico que nós damos com relação ao mau uso do livre-arbítrio é uma pessoa, por exemplo, que dirige em alta velocidade. Ela, quando estava boa da cabeça, antes de estar inconsciente pela bebida, por exemplo, ela sabia que beber ia deixar ela numa situação de não muita consciência, sabia que dirigir bêbado, com a consciência, com o seu controle comprometido, é um grande risco para a sua vida. E, infelizmente, sofre um acidente e morre. Foi consequência de um livre-arbítrio mal usado. Deus poderia ter impedido? Poderia. Mas tem males na nossa vida que acontecem pelo mau uso do nosso livre-arbítrio. Não é porque Deus quis, nem é porque Ele permitiu. Nem foi vontade dEle, nem porque Ele permitiu. Mas o mau uso do nosso livre-arbítrio é porque nós saímos do caminho de Deus. Lá no Gênesis, já acho que é Gênesis, não me recordo agora, que o Senhor diz: eis que eu te apresento a morte e a vida, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Deus disse, escolhe. Nós vivemos uma vida de escolhas. Vivemos de escolha na nossa vida. O tempo inteiro nós estamos escolhendo. Aqui, mesmo que inconscientemente, se eu me movimento aqui, mas dentro de mim eu estou fazendo uma escolha. As palavras que eu vou dizer para você, o que eu estou pensando, se vai dar tempo, se não vai dar tempo de dizer. Então, enfim, a gente passa o dia, escolhe se dorme até mais tarde, se acorda mais cedo, se acorda na hora, se bota mais 10 minutos para acordar depois, enfim. Então, a paciência também é um treino, não é uma coisa que nós recebemos e adquirimos da noite para o dia. Em primeiro lugar, é graça de Deus. Precisamos pedir a graça que Deus nos dê de termos paciência e cada vez mais alargar o coração. Mas, depois da graça de Deus, o nosso esforço, o nosso treino diário. Até o último dia, o último minuto, de um milésimo, a última respiração, a última gotícula assim, na respiração, na sua respiração, na hora da morte. Vamos ter que pedir muito a Deus e que treinar muito ainda a paciência. Então, primeiramente, diferenciar isso, vontade de permissão de Deus. Quando a vontade de Deus para a nossa vida, Deus quer. Deus deseja. Imagina quando você quer uma coisa, quando você quer muito, 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 muito. Eu quero muito passar no concurso, por exemplo. Eu quero muito que a minha família seja unida. Eu quero muito ter um filho, irmã. Pronto. Imagina essa vontade. É grande, a de Deus é muito maior para nós.
A vontade de Deus para nós é sempre de bênção, de alegria, de paz, de uma vida ordenada, de uma vida organizada, de uma vida nesta terra aqui feliz. É vontade de Deus somente o bem e a bênção, a luz para nós. E para isso Deus planeja, Deus faz planos, Deus sonha com você. Então, a vontade de Deus é isso, Ele quer tudo de bom para você. Ele planeja para que você alcance isso e Deus te dá condições de você cumprir a vontade dEle. A permissão de Deus não quer tanto. Na verdade, o mal Deus nunca quer para nós. Mas porque Ele é Deus e conhece todos os desígnios e sabe o que vem mais na frente, sabe que de repente alguma coisa de mal, por exemplo, vai acontecer na sua vida e agora está acontecendo algo que é desagradável para você, mas Ele, porque é Deus, vê mais à frente, Ele permite. Porque muitas vezes esse mal que está acontecendo, essa coisa desagradável que está acontecendo na sua vida, vai lhe servir para um bem maior. Tendo em vista um bem maior, Deus permite que aquele mal aconteça. Entende? Então Deus não quer o mal, Ele permite. É como um pai e uma mãe, e aí, só que Deus de maneira perfeita, o pai e uma mãe, que o filho pede algo que não é bom, por exemplo, vamos imaginar que uma criança peça a um pai, uma criança chega 6 anos, 7 anos e diz: pai, eu quero fumar, ou eu quero beber, me dá uma bebida. E aí o pai vai dizer assim para ela: não, você é criança, não pode beber, não pode fumar, não dou. E a criança chora, esperneia, ele: não vou dar, ou seja lá o que for que a criança pede, não é? Diz: não, esses dias uma mãe disse assim para mim, aqui veio no instituto, para mim, se nós nos encontramos, caminha nos grupos de oração daqui, ela falou assim: irmã, a minha filha com 12 anos começou com a história de querer namorar. E aí chorou porque eu disse que não, que ela vai estudar, ela está na hora de estudar, vai chegar essa hora. Eu expliquei para ela que para tudo nessa vida há um tempo, que vai chegar a hora, se a vocação dela for realmente o matrimônio, ela vai poder namorar, mas na hora certa, mas agora é hora de estudar. Ela está saindo da infância para a adolescência. Expliquei as fases da vida para ela. A senhora fez certo. Mas a menina chorou. Disse: mas já me deu tanta dor de cabeça. E eu precisei conversar com ela. Ela me disse umas coisas que eu não queria ouvir. Eu disse: mas a senhora manteve a decisão? Ela disse: mantive a decisão. Então, um pai e uma mãe, tendo em vista um bem maior e uma proteção para um filho, ele dá o não. Que ele chore, que ele esperneie, que ele sofra. Como eu, às vezes, escutei uma mãe dizer uma vez, dizia para os filhos assim: pode chorar lágrimas de sangue, não deixo. É para o seu bem. Não? Então, pai e uma mãe, lembro que uma das formações aqui da consagração de São José, eu dizia isso para vocês também. Um pai e uma mãe é ele, e é ela que tem o domínio das coisas. Outra vez também, já um exemplo contrário, escutei também de uma mãe dizer assim: falei para ele, irmã, para o meu filho: meu filho, eu estou fazendo a minha parte. Eu estou fazendo aquilo que eu tenho que fazer para você. Eu estou fazendo aquilo que é minha obrigação. Faça também a sua. E aí eu disse para ela assim, eu disse: pai e mãe, não negocia com o filho não. Principalmente que a vida dele está num grande risco. Pai e mãe, não negocia com o filho. Ainda que você não estivesse cumprindo a sua parte, ainda que você não estivesse fazendo aquilo que é obrigação sua, ele tinha que respeitar, tem que respeitar. É diferente um filho quando já chega na fase adulta, que o pai e a mãe não tem mais como controlar e que ele vai seguir os caminhos dele. E vai errar, e vai quebrar a cara e vai ter que aprender. E você não consegue controlar mais. Mas um filho menor que está debaixo da sua proteção, da sua responsabilidade, que você responde por tudo, e é você que tem que estar negociando com ele. Nada de negociação. Não é um comerciante com alguém que está chegando para comprar alguma coisa. É um pai e uma mãe que está educando. Educa, manda e pronto. Se você tem consciência de que você está fazendo isso, à luz de Deus, guiando nos mandamentos de Deus, para ser um homem de bem, se você tem toda essa intenção, seja firme. Seja paciente com os defeitos, mas seja firme. Por que estou dizendo isso? Porque hoje em dia se confunde muito. Os pais às vezes pensam que é para ter paciência com aquilo que está levando o filho para a morte, literalmente. Que é para ter paciência com um filho que está escolhendo errado. Que é para ter paciência com uma criança que está batendo o pé porque quer o celular. Não é? Então,
ontem também, me vinha muito isso lá no texto do combate, quando nós estávamos rezando. Às vezes, por um pretexto para ter mais paz em casa, ou para o filho não chorar, ou não sei quais são as negociações que vocês fazem aí. Alguns, né, não são todos também. E que às vezes dá com uma boa intenção, para entreter o filho, para que ele não esteja também na rua, algo desse tipo. Mas o tempo inteiro o filho lá em cima, dentro, quase dentro do celular. Uma vez eu vi, estou falando isso porque muitos pais têm confundido, acham que eles que têm que ter paciência com o filho que está entrando num vício de um celular, quando na verdade não. Aí você tem que barrar. Né? Lembro que vi um vídeo que eu me apavorei quando eu vi. Eu disse, eu não acredito no que eu estou vendo, não. Eu sabia que estava uma coisa muito assim desgovernada no mundo, mas não sabia que estava esse ponto. Uma criança que um pai e uma mãe ou a mãe tinha tirado dele o celular e ele estava no chão deitado e apenas com a mão assim, e ele fazendo assim. Eu já estava tão impregnado nele, né, o passar do celular, que ele imaginava o celular na mão e chorando e mexendo assim. Então, tudo isso para dizer para você que pai, mãe, filho, se vai enfrentar situações que você ou é vontade de Deus, ou é permissão de Deus, ou é consequência das suas más escolhas, ou é consequência das suas más decisões, certo? Então, Deus sabe por que veio isso agora, para tantos pais se alertarem com isso. O que se planta agora, se colhe mais na frente. E não é paciência, não é. Olha, escuto muito essa frase, mas irmão, mas estou tendo paciência com ele. Tem coisas que tem que se ter paciência mesmo, com a conversão. Tem coisas que você tem que esperar o tempo do outro. O seu tempo não é o tempo dele. Mas uma coisa que está levando um filho que é menor de idade, que está debaixo da sua proteção, que está debaixo da sua responsabilidade, que está levando ele literalmente para o mau caminho, para a perdição, para a morte, não é isso, não é paciência. Isso, na verdade, aí já precisa agir. Então, as situações na vida que de verdade são provações na vida, elas vêm, elas acontecem e são necessárias para testar como que a nossa paciência, né? Nós mesmos precisamos olhar no meio das provações, das tribulações que acontecem na vida, como que está o meu nível de paciência, né? E quanto maior, melhor, né? Nós nunca devemos nos contentarmos com algum nível de paciência. Escutamos muito aquela expressão, não é? Tem que ter paciência de Jó, porque tudo o que tinha de ruim para acontecer, aconteceu com Jó. Tudo. Humanamente falando, tudo aconteceu com Jó. Não vou falar aqui não, porque é São José. Mas você lê depois lá o livro de Jó. Uma vez, eu vou contar essa. Eu era leiga ainda, era jovem, fui me confessar e foi o padre Fernando, né? Eu lembro dele até hoje, lá em Bezerros, e rezo muito por ele, inclusive. E o padre Fernando disse assim, quando eu terminei a minha confissão, ele disse assim, irmã, a sua penitência vai ser ler o livro de Jó. E aí eu disse assim, o livro de Jó, padre? Aí ele disse sim. A senhora vai ler o livro de Jó inteiro. Mas a senhora não vai ler ele corrido como se fosse um livro de leitura. Ela vai ler um capítulo por dia. O livro de Jó não é pequeno, né? Eu disse, padre, eu não costumo ler assim, eu gosto de ler um pouco mais rápido. Então a senhora vai ler um capítulo por dia. E cada coisa que Jó for vivendo, a senhora vai tentando aplicar as atitudes dele na sua vida. Nossa, gente, foi uma penitência educacional. Porque ler um capítulo por dia, quando eu queria ler o próximo, saber o que tinha acontecido mais na frente, né, e já aprender, já aplicar tudo, de chegar e dizer, padre, pronto, já fiz. E ele me deu essa penitência, né, de ler o livro de Jó, depois da confissão. Então, vão ter situações na nossa vida que são para nos ajudar a termos paciência com os outros também. Se é um defeito de uma pessoa, tenha paciência com ela. Se é, de repente, até mesmo um pecado, você vai ajudá-la, se você tem condições de fazer isso com amor e sabedoria, ajudá-la a se converter, mas ter a paciência de esperar que chegue o tempo dela. Esperar não significa que é você parar e simplesmente não fazer nada pela pessoa, não fazer nada para a resolução da situação que está tirando sua paciência. Você vai fazer, mas vai fazer com a confiança em Deus, sem se agitar, sem perder o juízo, sem tirar o seu juízo. O juízo dos outros, né? Na verdade. Eu lembro que
Se alguma irmã que está aqui lembrar e puder me ajudar, que eu sempre me confundo com algumas palavras nessa frase, mas a Madre Kelly nos sempre diz, né, em alguns momentos de algumas lives também que ela participou, ela disse isso. Tudo que me acontece me favorece, tudo que te acontece te favorece se você não se aborrece e a Deus tudo agradece. Em provações e tentações, situações muito grandes na vida de sofrimento, por exemplo, uma pessoa que você está prestes a perder, que sabe que está numa cama de UTI, isso claro que vai trazer um sofrimento muito grande para você. Uma pessoa que você está cuidando que não sabe qual vai ser o destino dela. Um filho que sai de casa e não tem dia nem hora para voltar e tudo isso angustia o seu coração. Isso é um sofrimento real. Não é um sofrimento de mentira, nem de ficção de filme. É um sofrimento real. Mas a esperança de que tudo há de mudar, exatamente isso depende da nossa paciência. Entendem? Então, nós fazemos tudo aquilo que nós podemos e que não vai atrapalhar a ação de Deus. E esperamos, enquanto isso, esperamos a graça de Deus. Enquanto esperamos a graça de Deus agir na vida daquela pessoa, nós vamos fazendo o que nos cabe. Não é a espera em Deus, não é simplesmente como diz no Eclesiástico. Se entrares para o serviço do Senhor, permanece firme na justiça e no temor. Espera as demoras de Deus. Esperar não é não fazer nada, é fazer o que lhe cabe no tempo devido, no tempo certo, enquanto o tempo de Deus chega, enquanto a graça de Deus vai atuar na vida daquela pessoa. Vi alguns comentários também nos vídeos esses dias, ainda ontem à noite estava lendo alguns. Quantas pessoas pedindo para se rezar pela conversão do marido, pela conversão do filho, o filho que está nos vícios, o filho que está no cárcere, o marido que não sabe o que quer da vida, o marido que está traindo, o marido que sai de casa e não volta, o marido que mudou, e o trabalho que isso, que aquilo, pedindo a graça. Não é? Então são situações realmente, provações que acontecem reais, que são sofrimentos muito grandes para essas pessoas, né? E pode ser você, mas que requer essa paciência. Enquanto você espera a graça de Deus, você vai fazendo aquilo que lhe cabe. Então, nas ocasiões em que Deus também silencia, não significa que Deus está sendo indiferente. Às vezes, tem pessoas que faltam paciência com Deus. Não é? E diz a ele assim, por que Deus não resolve minha vida logo? Tem outros que vão para os extremos, por que não tira a minha vida logo? Já que essa vida não vale de nada. Por que Deus não resolve? Por que Deus não tira esse sofrimento? Por que Deus não me cura logo? Eu vi também um comentário ontem de uma pessoa dizendo assim, irmã, esse texto da misericórdia hoje me salvou, porque hoje eu estava com ódio de estar passando por esse câncer. Ódio. Sabe, então assim, Deus entende? Claro que Ele entende. Deus é misericordioso. Ele sabe do seu coração profundamente como ninguém. Como ninguém. Eu estou pregando aqui agora e não sei nem quantas mil pessoas tem. Então, é uma pregação que vai cair em cada coração de um jeito diferente. Deus conhece seu coração, um a um. Ele sabe o coração de todo mundo que está aqui, que está ouvindo, quem vai ouvir depois gravado também. Deus conhece, Deus sabe. Deus sabe se essa revolta foi fruto se esse ímpeto foi fruto de uma revolta, de uma falta de amor, de respeito e reverência a Ele, ou se foi fruto de um sofrimento muito grande que fugiu do seu controle. Deus sabe de todas as coisas. Então, são muitas provações, é uma doença, é uma dor. Nem todo mundo consegue passar por dores físicas, por exemplo, por muito tempo. Tem gente que consegue facilmente passar por dores físicas, outras não. Às vezes eu fico me imaginando, eu já cheguei até a rezar e pedir a Jesus das duas, uma. Quando chegar a minha época de morrer e de ir para o céu, ou o Senhor me leva assim muito tranquilamente, durmo, morro e vou, ou o Senhor me dê a graça de realmente suportar as dores. Porque eu, irmã de Virgem Maria, eu falo para você, eu estou muito fraca para dor física. Facilmente já me abate qualquer dorzinha. Então, isso não significa, por exemplo, que a alma, o coração não seja forte. Você que tem sensibilidade à dor física também. Mas isso é provado, inclusive, cientificamente. Tem pessoas que não conseguem, têm uma sensibilidade maior, uma sensibilidade maior à dor. Isso está dentro dos nossos limites. Isso é algo que não é medido como virtude ou não a partir de um determinado ponto. Pode ser virtude, sim, pode se tornar virtude, sim, pode faltar a virtude, sim. Mas está dentro de uma área do ser humano que se chama de limites. Então,
São José está para te ensinar a viver nesses limites e a alargar esses limites. A irmã Edvige diz, Maria, você que sente essa dor física, pode de repente ali entender mais um pouquinho. Não, vou tentar aguentar. Agora eu já cheguei no meu limite, já passei do limite. Eu vou aguentar mais 2 minutos e já eu peço socorro, eu já vou tomar um remédio, eu já vou, né? Enfim, tentar tirar a dor. Assim também a dor da provação e a dor da tribulação. Cada dia que a gente passa suportando, cada dia que você passa lutando, é um dia de vitória, é um dia de conquista. Então, eu quero dar um exemplo para você também. E quando eu falo dia de vitória, dia de conquista, e esperar não significa, como dizia, que Deus está sendo indiferente. Às vezes, Deus silenciar não é indiferença. O silêncio de Deus nunca foi, nunca será indiferença. O nosso pode ser, mas o de Deus não. Deus sabe silenciar. Quando Deus silencia tempo demais, observe se você não está falando muito. Porque o nosso relacionamento com Deus não é que a gente só fala, pede, reclama. Até o amor, até para ser amoroso com Jesus, amorosa. E dizer para ele, eu te amo, Jesus, eu tenho que calar alguns segundos para escutar de volta, eu também te amo. Até isso, nós precisamos aprender a calar. Jesus, eu te amo. Aí eu calo e escuto Jesus dizer, eu te amo, eu também te amo, sou eu que te amo mais, né? E aí a gente pode entrar também até num desafio com o Senhor. Não, Jesus, eu que te amo mais. Jesus, não, eu morri por você na cruz. E a gente sempre vai perder, não é? Então, no relacionamento com Deus, existe uma conversa, existe uma resposta. Existe um ir e um vir também. Deixe Deus vir. Às vezes, Deus está silencioso porque você está falando o tempo inteiro. Ou com Ele, reclamando, pedindo. Às vezes, não é nem reclamando, é de tanto pedir. Ou, às vezes, é com os outros. Uma vez eu escutei também uma frase que me marcou. Se você está na cruz, se você está sofrendo, você busca consolo com Deus, não encontra. Se você procura consolo com as pessoas, não encontra. Procura consolo com as coisas, não encontra. Procura consolo em você mesmo, não encontra. Meu filho, tenha paciência e fica na cruz enquanto o Senhor permitir. Na hora da misericórdia, ontem até fiz aqui uma representação na cruz, uma cruz muito grande aqui, maior do que nós, né, que tem no estúdio, e fui para trás da cruz. Você pode rever depois. Tem a ver com esse ponto da consagração de São José. Porque, às vezes, nós estamos atrás da cruz. Jesus está bem aqui atrás, virado para lá. E nós estamos pregados atrás da cruz. Não estamos vendo Jesus, não estamos tocando em Jesus, não estamos sentindo Jesus, mas podemos sentir o respiro dele, podemos sentir o sussurro dele, podemos escutar o Senhor falar. Então, vamos pedir hoje essa graça da serenidade. E por fim, da serenidade e da paciência. Por fim, dou o exemplo de um testemunho que também, esses dias no texto do combate, me impactou muito. Uma guerreira que 15 vezes tentou a CNH. 15 vezes. Na 15ª, ela ainda estava com o humor dela como ninguém, né? Falou para o instrutor assim, se eu não passar hoje, eu vou chamar vocês pelo menos para tomar um café lá na minha casa, porque nós já estamos amigos, né? Então, uma pessoa dessa, e tinha passado por uma doença do filho também muito grave, de muitos desmaios, uma pessoa dessa, Deus vai dar mais paciência ainda. Deus vai dar mais paciência ainda e vai confiar ainda mais provações, talvez. Porque passou bem, porque foi vitoriosa, porque soube em quem se amparar. Vamos então rezar agora a ladainha a São José. Eu espero que você tenha recebido os frutos que precisa nessa formação para ser mais paciente. Olhar e fazer a leitura das situações da sua vida e diferenciar. Realmente, aqui eu preciso ser paciente ou eu preciso dar mais um puxãozinho, um solavanco, como diz aqui, um chacoalhão nessa pessoa. Ou às vezes eu preciso também ter, né? Ou eu estou esperando demais, estou sendo omisso diante das pessoas que eu devo cuidar. Ou eu estou procrastinando, achando que estou sendo paciente. Reveja a formação mais uma vez, se for preciso, mas saiba, a partir de hoje, diferenciar as situações que são vontade e permissão de Deus e que são negligência própria. Vamos rezar a ladainha. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós.
Santa Maria, rogai por nós. São José, Rogai por nós. ilustre filho de Davi, Rogai por nós. luz dos patriarcas, Rogai por nós. esposo da Mãe de Deus, Rogai por nós. casto guarda da Virgem, Rogai por nós. sustentador do Filho de Deus, Rogai por nós. zeloso defensor de Jesus Cristo, Rogai por nós. chefe da Sagrada Família, Rogai por nós. José Justíssimo, Rogai por nós. José Castíssimo, Rogai por nós. José Prudentíssimo, Rogai por nós. José Fortíssimo, Rogai por nós. José Obedientíssimo, Rogai por nós. José Fidelíssimo, Rogai por nós. espelho de paciência, Rogai por nós. amante da pobreza, Rogai por nós. modelo dos trabalhadores, Rogai por nós. honra da vida de família, Rogai por nós. guarda das virgens, Rogai por nós. sustentáculo das famílias, Rogai por nós. alívio dos miseráveis, Rogai por nós. esperança dos doentes, Rogai por nós. patrono dos moribundos, Rogai por nós. terror dos demônios, Rogai por nós. protetor da Santa Igreja, Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo. Tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa. E fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. São José, rogai por nós. Deixo para você a tarefa de compartilhar esse vídeo para outras pessoas, aquelas pessoas que você sabe que precisa de mais paciência, ó, chacoalhar elas, mas manda, compartilha com um recado. Meu filho, minha filha, tenha paciência, Deus está com você. Diante das lutas e provações, tenha paciência, Deus está com você. Agora, diante daquilo que você precisa se ajeitar na vida, ó, anda, que o tempo urge, a vida corre, a vida segue e o tempo não vai parar. Siga sua vida cuidando dela, como São José cuidou do menino Jesus. Deus abençoe você. Eu queria um tratamento para transformar o meu sorriso, assim como eu vivi uma transformação na minha vida. As consequências de não permanecer em Deus. No Evangelho de hoje, Jesus deixa muito claro. E se estas são tão desastrosas, por outro lado, aquele que decide permanecer no Senhor encontra a verdadeira alegria, desfruta de uma alegria plena. Exatamente aquilo que acontece com você, porque você decidiu permanecer no Senhor. Por esta razão você está aqui, nesse encontro diário com o Senhor através da sua palavra, fortalecendo-se dia a dia, procurando na palavra as respostas, a orientação, a luz que você precisa. A sua escolha, permanecer em Deus. E por isso, Jesus está dizendo no Evangelho hoje, a sua alegria será plena. Eu já te peço, Senhor, no início deste encontro, que o Senhor venha curar, libertar de toda tristeza os teus filhos, mas conceder-lhes a alegria plena, porque é a promessa que o Senhor nos fez. Aqueles que permanecerem em ti, que guardarem a tua palavra, experimentarão a verdadeira alegria. Filho, filha, seja muito bem-vindo à meditação diária da Palavra de Deus. Eu sou a irmã Maria Raquel do Instituto Hesed e é com esta alegria e com esta fé que eu te acolho aqui, que eu te recebo aqui, para esse momento tão especial do nosso dia. O momento em que eu e você vivemos o extraordinário de Deus no encontro com Ele, de maneira tão simples, porém tão profunda e tão transformadora. Vamos ao Evangelho? Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículos do 9 ao 11. Abra a sua Sagrada Escritura. Antes de proclamar esta palavra, claro, verifica se você já está inscrito aqui no canal do YouTube,